O sol pendia como brasa derretida sobre Pedra Branca, pequena vila perdida entre os morros secos do sertão pernambucano. O calor subia do chão em ondas invisíveis, fazendo dançar as imagens distorcidas das casas baixas de taipa e dos poucos transeuntes que se arrastavam pelas ruas empoeiradas. Era ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, que vivia Maria das Dores, menina de 8 anos cujos pais haviam sido levados pela última grande seca. A pequena sobrevivia como podia, dormindo embaixo da escadaria da igreja, catando restos no mercado e pedindo esmolas nas portas das casas. Seus olhos grandes e escuros carregavam uma tristeza que não deveria existir em rosto tão jovem, mas também uma centelha de esperança que nem mesmo a dureza da vida conseguira apagar completamente. O padre Joaquim às vezes lhe dava um prato de comida, sempre acompanhado de sermões sobre resignação e aceitação da vontade divina. Foi numa tarde particularmente sufocante que o Dr. Benedito Albuquerque chegou à vila em sua carruagem puxada por 2 cavalos baios. Era homem alto, de bigode grisalho bem cuidado e roupas que gritavam riqueza em meio à pobreza circundante. Juiz de comarca, dono de terras que se estendiam além do horizonte e figura respeitada, ou melhor, temida, em toda a região. Seus olhos pequenos e frios percorreram a praça central como quem avalia mercadoria. "Que criança é aquela?" perguntou ao padre, apontando com o queixo para Maria das Dores, que brincava com pedrinhas próximo ao chafariz seco. Padre Joaquim ajeitou nervosamente o colarinho. Conhecia bem a reputação do Dr. Benedito, sabia das histórias que corriam pelos cantos escuros da região, mas também conhecia seu poder. "É uma órfã, doutor. Vive da caridade alheia. Criança trabalhadora? Muito, senhor. Nunca vi menina tão prestativa e obediente." O juiz assentiu lentamente, os olhos fixos na pequena figura. "Preciso de alguém para cuidar da casa, ajudar com os afazeres. A menina parece adequada." Sua voz era calculada, medida. "Seria uma oportunidade e tanto para ela, não acha, padre? Casa, comida, educação." O padre sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas assentiu. Quem era ele para questionar um homem tão poderoso? Certamente seria uma bênção, doutor. No dia seguinte, Maria das Dores foi levada. A vila inteira assistiu em silêncio enquanto a menina subia na carruagem, suas poucas posses, um vestido rasgado e uma boneca de pano, embrulhadas num trapo velho. Ela acenou tímida pela janela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e expectativa. Ninguém acenou de volta. As semanas se arrastaram como lesmas no sal. Dona Josefa, que vendia verduras na feira, foi a primeira a perguntar por Maria das Dores. "E a menina, padre? Como está se ajeitando na casa do doutor?" Padre Joaquim desviou o olhar. "Creio que bem. O doutor Benedito é homem de palavra." Mas as semanas viraram meses e Maria das Dores não foi mais vista. Nem na missa de domingo, nem na feira, nem brincando no terreiro da casa grande que ficava nos arredores da vila. Era como se tivesse sido engolida pela terra seca. Zé do Carro, que fazia entregas na propriedade do juiz, começou a fazer perguntas. "Doutor, e aquela menina que o senhor trouxe da vila?" "Que menina?" A resposta veio seca, cortante. "A pequena Maria." "Não sei de que menina você está falando." Os olhos do juiz eram 2 pedaços de gelo. "Sugiro que se preocupe apenas com seu trabalho." Zé do Carro nunca mais perguntou. Mas as línguas começaram a se soltar nos cantos escuros, nos cochichos entre comadres, nas conversas sussurradas após a 3ª cachaça. Dona Raimunda jurava ter ouvido gritos vindos da casa grande, numa noite de lua nova. Seu Totonho contava que vira o doutor queimando roupas no quintal, roupas pequenas demais para serem suas.
O vaqueiro Chico Bento garantia que o juiz mandara cavar um buraco nos fundos da propriedade, próximo ao açude seco. Mas eram apenas sussurros. Ninguém ousava falar alto, ninguém ousava questionar. O doutor Benedito tinha o poder da lei, tinha soldados a seu serviço, tinha influência que se estendia até a capital. Quem se atreveria a enfrentá-lo? O padre Joaquim celebrava suas missas com o peso da culpa, esmagando-lhe o peito. Nas noites insones, ajoelhava-se diante do crucifixo e implorava perdão por sua covardia. Mas quando o sol nascia, quando via os soldados do juiz patrulhando a praça, sua coragem evaporava como orvalho no deserto. Foi nessa atmosfera de medo e silêncio que chegou à vila um homem magro, de barba rala e olhos inquietos. Dizia-se comerciante de tecidos, mas havia algo em seu jeito que não convencia. Hospedou-se na pensão de Dona Filomena e passou dias fazendo perguntas aparentemente inocentes. "Bela vila", comentou com o ferreiro. "Parece lugar tranquilo, onde todo mundo se conhece." "É sim, senhor, lugar abençoado." "E as crianças gostam de brincar na praça?" O ferreiro hesitou. "Algumas. Vi uma boneca abandonada ali perto da igreja. De alguma menina da vila?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. O homem visitou a venda de seu Manuel, conversou com as lavadeiras no riacho, tomou café na casa de Dona Antônia. Sempre a mesma pergunta, sempre o mesmo silêncio constrangido. Até que, numa tarde, aproximou-se de Zé do Carro. "Amigo, preciso fazer uma entrega especial. Conhece a propriedade do doutor Benedito?" Zé do Carro empalideceu. "Conheço, sim, senhor. Ouvi dizer que ele adotou uma menina da vila há uns meses, verdade?" O carroceiro olhou em volta, certificou-se de que estavam sozinhos. "Senhor", sussurrou, "melhor não mexer com essas coisas. O doutor é homem poderoso." "Só estou curioso. A menina está bem?" Zé do Carro engoliu seco. "Senhor, eu nunca mais vi menina nenhuma por lá. E olhe que vou toda semana fazer entrega." Sua voz era um fio. "Mas, pelo amor de Deus, não diga que foi eu quem falou." O homem assentiu e se afastou. Naquela mesma noite, desapareceu da pensão sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. 2 semanas depois, a notícia correu pelo sertão como rastilho de pólvora. Lampião estava na região. O rei do cangaço e seu bando haviam sido vistos próximos à fazenda do Sobrado, a 3 léguas de Pedra Branca. Os soldados da vila se entreolharam nervosos. O delegado mandou avisos urgentes para a capital, pedindo reforços. O doutor Benedito trancou-se em casa com seus capangas mais fiéis, mas Virgulino Ferreira da Silva não era homem de atacar às cegas. Primeiro, precisava de informações. E foi assim que, numa madrugada sem lua, 3 homens silenciosos escalaram os muros da propriedade do juiz. Encontraram-na enterrada próximo ao açude, numa cova rasa coberta por pedras. Os restos do vestido ainda eram reconhecíveis, assim como a boneca de pano que cluteava contra o peito, mesmo na morte. A pequena Maria das Dores havia sido assassinada, e pelo estado do corpo morrera há meses. Quando Lampião soube, sua fúria foi terrível de se ver. Quebrou o cabo do punhal que segurava, seus olhos faiscaram como brasas, e por longos minutos ninguém ousou se aproximar. Corisco, seu lugar-tenente, nunca havia visto o chefe em estado tão selvagem. "Capitão", tentou Dadá, a mulher de Corisco. "Silêncio!" A voz de Lampião cortou o ar como chicote. "Esse demônio vai pagar. E vai pagar na frente de todo mundo." Virgulino havia crescido órfão também. Sabia o que era a fome, a solidão, o desespero de uma criança abandonada à própria sorte. Mais que isso, sabia o que era a injustiça, o abuso do poder, a covardia dos homens que se escondiam atrás de títulos e influência para cometer as piores atrocidades. "Corisco", ordenou,
já mais calmo, mas com a voz carregada de determinação mortal. Mande Luís Pedro e Mergulhão vigiar a casa do juiz. Ninguém entra, ninguém sai. Sabará, você e Volta Seca vão até a vila. Quero saber tudo sobre esse canalha. Quantos homens tem? Que armas possui? Quais são seus hábitos? E depois, capitão? Lampião ajeitou o chapéu de couro e verificou a carga do rifle. Depois vamos dar uma lição que esse sertão nunca vai esquecer. A preparação durou 3 dias. Lampião não era apenas um bandoleiro. Era estrategista nato. Conhecia cada pedra, cada trilha, cada esconderijo da caatinga. Sabia que atacar um homem poderoso como o Dr. Benedito exigia mais que coragem, exigia inteligência. Descobriu que o juiz mantinha 6 capangas armados em sua propriedade, além de poder contar com o apoio dos soldados da vila. Descobriu também que toda quinta-feira ele ia à cidade vizinha para despachar processos, sempre acompanhado de apenas 2 homens. Era sua deixa. Na quarta-feira à noite, Lampião reuniu seus homens. Eram 23 cangaceiros experientes, conhecedores de cada segredo da guerra no sertão. Homens curtidos pelo sol e pela violência, mas que respeitavam um código de honra mais rígido que muitas leis escritas. Amanhã fazemos justiça, anunciou o líder. Mas quero que todos entendam, não vamos matar covardemente. Esse homem vai responder pelos seus crimes diante do povo que ele aterrorizou. A menina que ele assassinou merece que sua morte seja vingada à luz do dia. Corisco franziu o senho. Capitão, seria mais seguro? Não! A voz de Lampião não admitia discussão. A justiça dos homens falhou com essa criança. A justiça de Deus vai ser feita, mas vai ser feita para todos verem. Ao amanhecer de quinta-feira, o Dr. Benedito partiu para sua viagem de rotina, acompanhado de 2 capangas. A estrada serpentear entre morros pedregosos e trechos de caatinga fechada, território perfeito para uma emboscada. Lampião e seus homens os esperavam numa curva fechada, próxima a um açude que a seca havia transformado em cratera de barro rachado. O ataque foi rápido e preciso. Os 2 capangas nem tiveram tempo de sacar as armas. Foram desarmados e amarrados antes que pudessem reagir. O Dr. Benedito, por sua vez, mostrou a covardia que se escondia por trás de sua fachada de poder. Jogou-se de joelhos na estrada poeirenta, as roupas finas se sujando na terra vermelha. Por favor, não me matem. Pago qualquer quantia. Tenho influência, posso ajudá-los. Lampião desmontou lentamente de seu cavalo, os olhos fixos no homem ajoelhado. Doutor Benedito Albuquerque, disse, a voz pausada. Juiz de comarca, dono de terras, homem respeitado. Fez uma pausa. Assassino de crianças. O rosto do juiz empalideceu, além do possível. Do quê? Do que está falando? Eu não... Maria das Dores. O nome saiu da boca de Lampião como sentença de morte. 8 anos. Órfã. Você a levou de Pedra Branca prometendo cuidar dela. Eu não sei de que menina você está falando. Lampião se abaixou até ficar na altura dos olhos do juiz. Encontramos o corpo, doutor, enterrado no seu quintal, junto com a boneca de pano dela. O doutor Benedito começou a tremer. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Foi um acidente. Ela caiu. Eu tentei ajudar, mas... Mentira. A voz de Lampião era gelada. Sabemos o que você fez. E agora vai pagar. Pelo amor de Deus. Tenho família. Tenho filhos. A menina também tinha direito à vida. Lampião se levantou. Amarre ele no cavalo, Corisco. Vamos voltar para Pedra Branca. Capitão, sussurrou Volta Seca. Os soldados vão ficar quietos, respondeu Lampião, ou vão conhecer o mesmo destino do patrão deles. A cavalgada de volta à vila foi um cortejo fúnebre. O doutor Benedito ia amarrado sobre um cavalo, cercado pelos cangaceiros que cantarolavam benditos em honra da menina morta.
O sol começava a declinar quando avistaram as primeiras casas de Pedra Branca. A notícia da chegada de Lampião se espalhou como fogo em palha seca. Janelas se fecharam, portas foram trancadas, crianças foram recolhidas para dentro de casa. Mas também houve quem saísse para ver, escondido nas sombras, curioso para saber o que o rei do cangaço vinha fazer em sua vila esquecida. Lampião cavalgou diretamente para a praça central diante da igreja. Ali, desmontou e ordenou que o doutor Benedito fosse posto de pé, ainda amarrado. O juiz tremia como vara verde, as roupas antes impecáveis agora sujas e rasgadas. "Povo de Pedra Branca!" gritou Lampião, a voz ecoando entre as casas baixas. "Saiam de suas tocas! Venham ver a justiça ser feita!" Lentamente, timidamente, as pessoas começaram a aparecer. Primeiro foram as crianças, sempre as mais corajosas. Depois, as mulheres, protegendo-se nas sombras das portas. Por fim, os homens, incluindo o padre Joaquim, que surgiu na porta da igreja com o rosto lívido. O silêncio que pairava sobre a praça era denso como fumaça. Lampião permanecia imóvel no centro, os olhos percorrendo cada rosto que timidamente se assomava das sombras. O doutor Benedito continuava amarrado próximo ao chafariz seco, o corpo tremendo em espasmos descontrolados. "Sei que vocês me conhecem", prosseguiu Lampião, a voz carregando tanto autoridade quanto uma estranha suavidade. "Sabem que sou homem de palavra, sabem que não faço mal a inocentes." Fez uma pausa, deixando que suas palavras se acomodassem nos corações assustados. "Mas também sabem que não tolero injustiça." Dona Josefa foi a primeira a se aproximar, ainda mantendo distância respeitosa. Seus olhos marejaram quando reconheceu a seriedade do momento. "Seu Lampião", murmurou. "É verdade que a menina Maria das Dores está morta", confirmou Lampião sem rodeios. "Assassinada por esse homem que vocês respeitavam, que vocês temiam." Apontou para o juiz, que tentava se encolher ainda mais. "Enquanto vocês se calavam por medo, uma criança inocente pagava com a vida." As palavras caíram sobre a multidão como chicotadas. Rostos se baixaram envergonhados. Mães apertaram os filhos contra o peito. Homens adultos engoliram lágrimas de raiva e impotência. O padre Joaquim deu um passo à frente, as mãos trêmulas. "Senhor Virgulino, eu não sabia." "Sabia sim, padre." A voz de Lampião cortou o ar como lâmina afiada. "Todos sabiam, todos suspeitavam, mas preferiram fechar os olhos, fingir que não era com vocês." Seus olhos faiscaram. Uma criança de 8 anos não tinha ninguém para protegê-la, ninguém para falar por ela. Zé do Carro se adiantou, removendo o chapéu. "Seu Lampião, eu tentei perguntar por ela, mas o doutor disse que..." "Você tentou uma vez e desistiu", interrompeu Lampião. "Quando deveria ter insistido, quando deveria ter procurado ajuda." Sua voz se suavizou ligeiramente. "Mas pelo menos tentou. É mais do que a maioria fez." O doutor Benedito, vendo que a situação lhe escapava completamente ao controle, fez uma última tentativa desesperada. "Povo de Pedra Branca, vocês me conhecem há anos. Sou eu quem resolve seus problemas legais, quem protege vocês dos bandidos." Sua voz subiu em registro histérico. "E agora vão acreditar nesse criminoso?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu, ninguém falou. A acusação pairou no ar como vulto sinistro, mas não encontrou eco nos corações presentes. Lampião aproximou-se do juiz, cada passo medido e deliberado. "Criminoso, doutor." Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas que chegava claramente aos ouvidos de todos. "Quem aqui é o criminoso? O homem que vinga uma criança morta ou aquele que a matou? Você não tem provas. Não pode simplesmente..." "Corisco", chamou Lampião, sem tirar os olhos do juiz. "Traga a boneca." Seu lugar-tenente se aproximou carregando um pequeno embrulho sujo de terra. Quando o desdobrou,
Revelou a boneca de pano que Maria das Dores clutchava mesmo na morte. Várias pessoas na multidão soluçaram ao reconhecê-la. Lembram-se desta boneca? Perguntou Lampião, erguendo-a para que todos pudessem ver. A menina brincava com ela aqui nesta praça. Era tudo o que possuía no mundo. Sua voz ganhou um tom metálico. Encontramos junto ao corpo dela, no quintal da casa deste homem. Dona Raimunda não conseguiu se conter. Maria, minha pequena Maria. O choro se espalhou pela multidão como epidemia. Mulheres começaram a chorar abertamente, homens cerraram os punhos, crianças se esconderam atrás das saias das mães. O doutor Benedito viu sua última esperança se desfazer. Por favor, implorou, não mais se dirigindo ao povo, mas diretamente a Lampião. Eu pago o que quiser, tenho ouro, tenho terras. O que você tem, disse Lampião guardando cuidadosamente a boneca. É uma dívida que só pode ser paga com sangue. Não me mate! Pelo amor de Deus, não me mate! Lampião estudou o homem por longos instantes. Quando falou, sua voz carregava uma frieza que fez todos estremecerem. A morte seria fácil demais para você, doutor. Seria rápida, seria misericordiosa. Aproximou-se mais. Maria das Dores não teve morte rápida, não é mesmo? Ela sofreu. Ela chamou por socorro que nunca veio. O juiz começou a chorar, lágrimas de terror descendo pelo rosto sujo. Eu não queria. Foi um momento de loucura. Momento de loucura? Repetiu Lampião, a voz subindo perigosamente. Assassinar uma criança indefesa é momento de loucura? Virou-se para a multidão. Vejam bem este homem, povo de Pedra Branca. Vejam como chora por sua própria vida, depois de tirar a vida de uma inocente. Seu Manuel, o dono da venda, deu um passo à frente. Seu Lampião, o que vai fazer com ele? Lampião sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Vou dar a ele exatamente o que ele deu à menina. Justiça. Sacou do cinturão uma corda grossa. O doutor Benedito entendeu imediatamente a intenção e começou a gritar desesperadamente. Não, por favor, eu tenho família, tenho filhos. E agora você vai saber, disse Lampião enquanto preparava o laço, como é se sentir completamente indefeso. Mas antes que pudesse completar sua tarefa, uma voz fraca se elevou da multidão. Espere. Todos se viraram. Era uma mulher idosa, curvada pela idade, que se aproximava apoiada numa bengala improvisada. Dona Sebastiana, a parteira da vila, mulher que havia trazido ao mundo metade das crianças de Pedra Branca. Dona Sebastiana, disse Lampião, removendo respeitosamente o chapéu. A senhora tem algo a dizer? A velha se aproximou com dificuldade, os olhos turvos, mas determinados. Tenho sim, meu filho. Parou diante do doutor Benedito, estudando-lhe o rosto com nojo evidente. Este homem matou nossa menina. Isso é fato. Virou-se para Lampião. Mas se você o enforcar aqui hoje, ele vira mártir amanhã. Vão dizer que foi morto por bandidos. Lampião franziu o senho. E o que a senhora sugere, dona? A velha sorriu, um sorriso que era mais terrível que qualquer ameaça. Que ele seja julgado como merece, pelo povo que ele enganou por tantos anos. Um murmúrio percorreu a multidão. A ideia era radical, inédita. Julgar um juiz, fazer justiça pelas próprias mãos. O que a senhora está propondo? Perguntou o padre Joaquim, alarmado. Estou propondo, disse Dona Sebastiana, batendo a bengala no chão, que este homem confesse seus crimes diante de todos, que conte como matou Maria das Dores, que peça perdão à memória dela. Seus olhos brilharam com fúria contida. E depois que cada família desta vila decida o que fazer com ele. O doutor Benedito empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. A perspectiva de enfrentar a fúria de todo o povo que havia enganado por anos era mais aterrorizante que uma morte rápida.
Lampião considerou a proposta. Era mais elaborada, mais simbólica e certamente mais dolorosa para o culpado. Concordo, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Se ele se recusar a confessar, ou se tentar mentir novamente, eu mesmo termino o serviço. Dona Sebastiana assentiu. Justo. Lampião se voltou para o doutor, que tremia incontrolavelmente. Ouviu a proposta, doutor? Vai confessar seus crimes ou prefere que eu encurte seu sofrimento? O juiz olhou em volta, vendo apenas rostos duros, olhares acusadores, punhos cerrados. Não havia salvação possível, não havia fuga. Sua influência, seu poder, seus contatos importantes, nada disso importava diante da justiça bruta que se materializara na praça. Começou, a voz falhando. Eu confesso. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Finalmente, depois de meses de silêncio e medo, a verdade viria à tona. Confessa o quê? Pressionou Lampião. Eu matei a menina. As palavras saíram como vômito. Maria das Dores. Eu a trouxe para minha casa e... Continue, ordenou Dona Sebastiana, implacável. O doutor Benedito começou a chorar copiosamente. Ela era muito curiosa, sempre fazendo perguntas, sempre mexendo onde não devia. E numa noite ela viu coisas que não deveria ter visto. Que coisas? Perguntou Lampião, embora suspeitasse da resposta. Eu tinha negócios que precisavam ser mantidos em segredo. Contrabando, acordos com outros bandidos da região, subornos. Sua voz era apenas um sussurro agora. A menina ouviu uma conversa, viu documentos que não deveria ter visto. Ela ia contar para alguém. Eu sabia que ia. A multidão começou a ficar agitada. Homens se aproximaram ameaçadoramente. Mulheres gritaram insultos. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Continue, disse secamente. Eu não planejei matá-la, gritou o doutor desesperadamente. Só queria assustá-la, fazê-la prometer que não ia falar. Mas ela começou a gritar, a dizer que ia contar para o padre, para todo mundo. Soluçou violentamente. Eu perdi a cabeça, apertei o pescoço dela para fazê-la parar de gritar e matou uma criança indefesa, completou Lampião, a voz carregada de desprezo. Foi sem querer. Juro por Deus que foi sem querer. Mentira! Gritou Dona Josefa. Se foi sem querer, por que enterrou o corpo? Por que não chamou ajuda? O doutor não teve resposta. Apenas continuou chorando, o corpo sacudido por soluços. Lampião se voltou para a multidão. Ouviram a confissão. Agora decidam. O que fazemos com este homem? As vozes se elevaram em coro raivoso. Mata! Mata ele! Gritavam algumas mulheres. Enforcar! Como ele fez com a menina! Bradavam os homens. Apenas o padre Joaquim tentava apaziguar os ânimos, falando sobre perdão e misericórdia, mas sua voz se perdia no rugido coletivo. Foi então que uma voz infantil se destacou do tumulto. Ele não merece morrer rápido. Todos se voltaram. Era Pedrinho, menino de 10 anos, filho de Dona Antônia. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria prematura. O que você quer dizer, menino? Perguntou Lampião, sempre respeitoso com as crianças. Maria das Dores não morreu rápido, disse Pedrinho, a voz firme apesar da idade. Ela deve ter ficado com muito medo antes de morrer. Ele também tem que ficar com medo. A observação do menino calou fundo na multidão. Havia uma lógica cruel, mas justa naquelas palavras. Dona Sebastiana se aproximou novamente do centro da praça. O menino tem razão. Este homem vai viver com medo, como a pequena Maria viveu seus últimos momentos. Virou-se para o doutor Benedito. Você vai embora daqui agora. Vai deixar nossa vila e nunca mais voltar. O juiz ergueu o rosto, uma centelha de esperança nos olhos. Vocês vão me deixar viver? Viver? Riu Dona Sebastiana amargamente. Você acha que isso é viver?
Carregar o peso de ter matado uma criança inocente? Saber que onde quer que vá, alguém pode reconhecê-lo e fazer justiça? Lampião compreendeu a sabedoria da velha. Corisco, desamarre ele. Capitão, desamarre. Mas primeiro... Lampião se aproximou do doutor e, com movimentos rápidos e precisos, marcou-lhe a testa com a ponta do punhal. Um corte superficial, mas que deixaria cicatriz permanente. A marca de Caim para todos verem. O doutor Benedito gritou de dor e susto, levando as mãos ao ferimento. Sangue escorreu entre seus dedos, tingindo de vermelho suas roupas antes elegantes. Esta marca vai acompanhá-lo pelo resto da vida, declarou Lampião, limpando a lâmina na camisa do homem. Onde quer que vá, quem quer que encontre, todos saberão que tipo de homem você é, assassino de crianças. A multidão aprovou com murmúrios de satisfação. Era uma justiça mais refinada, mais cruel que a morte rápida. O doutor carregaria sua vergonha estampada no rosto até o último dia de vida. Corisco cortou as cordas que prendiam o juiz, que caiu de joelhos no chão empoeirado. Lampião se abaixou até ficar na altura de seus olhos. Escute bem, doutor Benedito Albuquerque, disse a voz baixa, mas que chegava claramente aos ouvidos de todos. Você tem 1 hora para sair desta vila. Leve apenas o que puder carregar. Suas terras, sua casa, seus bens, tudo fica para o povo que você prejudicou por tantos anos. Mas isso é roubo. Eu tenho direitos. Direitos? Lampião riu, um som seco como galho quebrando. Você perdeu todos os seus direitos no momento em que pôs as mãos numa criança inocente. Levantou-se e se dirigiu à multidão. Esta propriedade será dividida entre as famílias mais necessitadas da vila. O ouro que ele escondeu será usado para construir uma escola, onde todas as crianças poderão aprender a ler e escrever. Como você sabe do ouro escondido? Perguntou Dona Antônia, admirada. Homens como ele sempre têm ouro escondido, respondeu Lampião simplesmente. Corisco encontrou 2 baús enterrados no quintal, próximo de onde estava o corpo da menina. O doutor Benedito tentou protestar mais uma vez, mas a multidão não lhe deu ouvidos. Zé do Carro cuspiu no chão próximo aos pés do homem. Dona Josefa virou-lhe as costas com desprezo. Até as crianças, que antes o respeitavam por medo, agora o olhavam com nojo evidente. 1 hora, repetiu Lampião, consultando o sol no céu. Se ainda estiver aqui quando a sombra daquele poste chegar àquela pedra, eu mesmo termino o que deveria ter feito desde o início. O doutor não precisou de mais explicações. Levantou-se cambaleando as pernas fracas e começou a andar em direção à saída da vila. A cada passo, sentia os olhares de desprezo queimando suas costas. A marca na testa ardia como ferro em brasa, lembrando-o constantemente de sua vergonha. Quando já estava quase fora da praça, a voz de Dona Sebastiana o alcançou uma última vez. Doutor! Ele se virou, esperançoso de encontrar algum vestígio de compaixão no rosto da velha. Lembre-se do nome dela, disse a parteira, apontando a bengala em sua direção. Maria das Dores. Repita este nome todos os dias até o dia em que morrer, para que nunca esqueça o que fez. O homem não respondeu. Apenas apressou o passo, desaparecendo entre as casas baixas como sombra fugitiva. Lampião permaneceu na praça até ter certeza de que o homem havia realmente partido. Depois, voltou-se para o povo reunido. Agora, disse, removendo novamente o chapéu, vamos dar à pequena Maria das Dores o enterro que ela merece. O corpo da menina foi exumado com todo o cuidado e carinho que lhe havia faltado em vida. As mulheres da vila lavaram seus restos mortais. Vestiram-na com um vestido novo que Dona Antônia costurou especialmente para a ocasião. A boneca de pano foi colocada em seus braços para que pudesse brincar na eternidade. O padre Joaquim, consumido pela culpa, celebrou uma missa solene. Sua voz tremia quando falava sobre a inocência das crianças, sobre o dever dos adultos de protegê-las.
Lágrimas escorriam pelo seu rosto quando pedia perdão a Deus e à memória da menina. Todo o povo de Pedra Branca compareceu ao funeral. Homens duros choraram abertamente. Mulheres deixaram flores sobre o pequeno caixão. Crianças cantaram benditos com vozes cristalinas que ecoaram entre os morros secos. Lampião e seus homens assistiram à cerimônia respeitosamente, de chapéu na mão. Quando chegou o momento de baixar o caixão à terra, foi o próprio rei do cangaço quem ajudou a carregá-lo. "Descanse em paz, pequena", murmurou enquanto jogava o primeiro punhado de terra sobre a madeira. "Sua morte não foi em vão." Após o enterro, a vila inteira se reuniu na praça para discutir o futuro. Com o ouro encontrado na propriedade do ex-juiz, realmente foi possível construir uma escola. As terras foram divididas entre as famílias mais necessitadas, garantindo que ninguém mais passaria fome em Pedra Branca. Dona Sebastiana foi escolhida como líder provisória da comunidade, até que pudessem eleger alguém democraticamente. O padre Joaquim comprometeu-se a jamais fechar os olhos para injustiças, por menor que fossem. Quando tudo estava organizado, Lampião se preparou para partir. Dona Josefa se aproximou, carregando um embrulho. "Para a estrada", disse timidamente. "Comida e água." Lampião aceitou o presente com um sorriso. "Obrigado, dona, mas não era necessário." "Era sim", insistiu a mulher. "O senhor fez por nossa menina o que nenhum de nós teve coragem de fazer." Outros moradores se aproximaram, oferecendo presentes singelos. Frutas secas, farinha, rapadura, água fresca. Lampião aceitou tudo com humildade, distribuindo os presentes entre seus homens. Quando já estava montando seu cavalo, Pedrinho correu até ele. "Seu Lampião", chamou o menino. "O senhor vai voltar?" Lampião se abaixou para ficar na altura da criança. "Só se precisarem de mim, menino. Mas espero que não precisem. Espero que vocês aprendam a se defender sozinhos. E se aparecer outro homem mau? Aí vocês fazem o que não fizeram da primeira vez", respondeu Lampião, pondo a mão no ombro do garoto. "Não ficam calados, gritam, pedem ajuda, brigam se for preciso. Uma criança vale mais que qualquer medo que vocês possam sentir." Pedrinho assentiu solenemente, como se tivesse recebido uma lição que guardaria para sempre. Lampião montou e fez sinal para seus homens. O bando se pôs em movimento, cavalos levantando poeira vermelha na tarde que declinava. Quando já estavam saindo da vila, o rei do cangaço se virou uma última vez. A praça estava cheia de gente acenando. Crianças corriam atrás dos cavalos. Mulheres jogavam flores no caminho. Homens tiravam os chapéus em sinal de respeito. No centro de tudo, próximo ao túmulo recém-cavado de Maria das Dores, Dona Sebastiana observava a partida apoiada em sua bengala. Quando seus olhos encontraram os de Lampião, a velha fez um gesto que ele entendeu perfeitamente. Bateu o punho no peito, sobre o coração. Era uma despedida, mas também uma promessa. A promessa de que a memória da menina seria honrada, de que sua morte não seria esquecida, de que Pedra Branca nunca mais permitiria que um inocente sofresse em silêncio. Lampião tocou a aba do chapéu em resposta e esporeou o cavalo. O bando desapareceu entre os morros, deixando apenas o eco distante dos cascos sobre as pedras. Naquela noite, as crianças de Pedra Branca dormiram seguras pela primeira vez em meses. E nos anos que se seguiram, sempre que alguém contava a história de Maria das Dores, terminava com as mesmas palavras. Foi assim que Lampião ensinou ao sertão que existe justiça para além das leis dos homens poderosos. Que existe quem fale pelos que não têm voz. E que a inocência, mesmo na morte, sempre encontra quem a vingue. O Dr. Benedito Albuquerque nunca mais foi visto na região. Algumas pessoas diziam que havia fugido para o sul.
outros que morrera de vergonha numa cidade distante. Mas todos concordavam numa coisa: onde quer que estivesse, carregava na testa a marca de sua infâmia, lembrando-o todos os dias de que a justiça, mesmo tardia, sempre encontra seu caminho. E assim terminou a história da pequena Maria das Dores, cujo nome se tornou símbolo de todas as crianças que precisam de proteção, e de Lampião, que provou que às vezes a verdadeira lei não está nos códigos escritos, mas no coração dos homens justos.